Olá pessoal, as perguntas mais simples são as mais complicadas, pois muitas vezes desafiam os nossos sentidos. Vemos o mundo e tentamos entendê-lo, mas nossos olhos pregam peças na gente e o cérebro muitas vezes se recusa a aceitar a informação. Muitas coisas são magníficas de se ver. Eu, por exemplo, adoro ver petroleiros e transatlânticos. Eles são um triunfo de nossa engenharia e engenhosidade. Mas algo no cérebro sussurra que algo ali não está certo. Sendo o navio feito de aço, a pergunta que soa em nossos ouvidos é: como aquela coisa enorme de aço flutua? Tudo começa com o conceito de empuxo. O empuxo foi uma descoberta de Arquimedes, nascido nos idos do século III antes da Era Comum. Conta a lenda, não comprovada, que o rei Hierão de Siracusa tinha mandado fazer uma coroa com certa quantidade de ouro, mas ninguém é rei sendo idiota, ou se é, não dura muito tempo como rei. Sendo assim, ele ficou com o pé atrás ao receber a coroa do ourives. Então, o que o rei fez? Arquimedes era um polímata, era engenheiro, matemático, físico, desenhista, geômetra e gostava de ficar dando respostas mal-humoradas a qualquer um que pisasse em seus desenhos. Quando alguém, como Leonardo da Vinci, pega projetos de Arquimedes para novos trabalhos, melhorando muito pouco, percebemos a genialidade do sujeito nascido em Siracusa. Assim, diz a lenda, historinha ou conto apócrifo, que Arquimedes foi tomar banho e ao mergulhar na banheira percebeu que a água transbordou. Sendo essa parte da lenda mais fantasiosa ainda, o conto diz que Arquimedes saiu peladão pela rua gritando Eureka, que em grego significa algo como descobri, uhul! Então Arquimedes constrói 2 cilindros exatamente iguais e mergulha uma barra de ouro idêntica à primeira e a coroa na outra e anotou o valor do volume deslocado. Ficou-se comprovado que o ourives tinha roubado o rei. O rei ficou irado. Arquimedes escreve seu nome na história e o ourives foi mandado para bater um papinho com Hades, depois de ter perdido a cabeça ou algo que o valha. Eu, particularmente, duvido que a história tenha realmente sido assim, mas vamos deixar isso de lado. Arquimedes, como bom matemático, achou que sem fórmula não tem graça e qualquer ideia sem postulado é mais insosso que comida de quartel. Assim, ele criou o que hoje conhecemos por Teorema de Arquimedes, que diz o seguinte: todo o corpo que esteja imerso total ou parcialmente num líquido sofre a ação de uma força vertical para cima, chamado empuxo, cujo módulo é igual do peso do fluido e do volume deslocado. Quando mais água ou qualquer outro fluido for deslocado, maior será a força vertical de baixo para cima. Assim, um corpo precisa deslocar água para que essa força se equilibre com o peso do objeto. E quando eu falo em peso, eu quero dizer o valor da massa do objeto multiplicado pela aceleração da gravidade, já que força se equipara com força e não com qualquer outra grandeza, como potencial elétrico, volume, etc. Mas ainda assim fica a pergunta: por que navios não afundam? A resposta é simples, mas precisamos entender o navio de uma forma um pouco diferente. Quando vemos de fora um navio, vemos algo como um bloco maciço e não é. Uma casca de ferro com muitas áreas internas. Mesmo porque você viaja nele, você vai ao cinema, lojas, restaurantes, sala de musculação e tudo o que a moderna engenharia naval pode colocar lá dentro. A imensa maioria do espaço interno é ocupada com ar. Logo, isso influi na densidade do navio como um todo. Nisso entram vários cálculos, como o formato do casco, por exemplo, o qual deve ajudar a espalhar a água de modo que possa receber empuxo vertical e oferecer menos atrito, o que economiza combustível e melhora a velocidade desenvolvida. Muitas coisas são levadas em conta, como o posicionamento da casa de máquinas, alojamentos, ambientes diversos e assim por diante. O navio não pode
pode ficar desequilibrado ou irá tombar de lado. E se isso fosse simples, não precisaria haver faculdade de engenharia naval. É pelo mesmo motivo que o navio começa a afundar se um pedaço da estrutura do navio se rompe e ele começa a ser preenchido com água. Quando o espaço interno do navio, que antes era preenchido com ar, passa a ser preenchido com água, a densidade do navio começa a aumentar e o navio começa a afundar. A graça disso é como podemos trabalhar estes conceitos. Vemos que a densidade pode ser manipulada e se eu tirar e retirar peso, alterarei a densidade total do corpo. É nesse contexto que funciona o submarino. Mas esse assunto vai ficar para a próxima, ok? A história realmente é divertida, mas essas coisas dão mesmo pano para a manga. Ainda bem que temos homens e mulheres extremamente brilhantes para que possam desvendar esses mistérios para a humanidade. Por hoje, ficamos por aqui, mas pode ter certeza, nos veremos de novo já já. Então, até breve.